Coisas que você não encontra em livros de autoajuda, mas ainda que encontre, é necessário que você mesmo tenha a iniciativa para mudar. Em relação a verdades, todos falam sobre sermos sinceros em relação uns aos outros, ou até mesmo em relação a nós mesmos, em como devemos saber corrigir nossos erros para não sofrermos com enormes consequências no futuro. A gente vai aos poucos crescendo e desprendendo-se de algumas e outras coisas, mas sempre resta aquela euforia e quando olhamos para o passado, para coisas que tínhamos antes, sabe? Vamos nos perdendo em comparações até mesmo daquilo que já fomos, sendo que necessariamente todos mudam, alguns por necessidades, e é necessário se sentir desconfortável para poder mudar, saber que a dor faz a gente pensar que algo não está certo e então a gente muda o rumo para não sentir mais aquilo. O reflexo do passado nem sempre é a mostra da miséria do presente, mas estamos ligados demais ao que já foi e ao que não mais nos pertence no agora. Eu sempre tenho isso em mente, memórias matam porque a gente perde tempo demais se desgastando em relembrar, sendo que talvez a gente também já tenha conquistado grandes feitos no hoje, mas aí a gente se acostumou àquilo, quero dizer, imagine uma pessoa que sonhava em comprar um carro. O quanto ela ansiava por aquilo e aí ela compra esse carro, mas quando compra, depois de um tempo, ela se acomoda naquilo, tipo, ela não vê mais o carro com tanta grandeza quanto quando não tinha o carro, mas por quê? Talvez ela tenha se acostumado e quando a gente se acostuma, às vezes a gente perde o encanto. Não que seja drasticamente ruim, mas eu penso que às vezes a gente tá mais preso ao ponto da conquista do que a satisfação de já se ter. Que nem pensamos o quanto de coisas boas já nos aconteceram. E a gente anseia e anseia por mudanças, por melhorias, que quando as melhorias acontecem, ainda insistimos em pensar no que há de ruim, ao invés de pensarmos no que já há de bom. O mundo precisa em algum momento amadurecer, aprender com a dor, mas ao mesmo tempo parar de definir a própria vida somente a conquistas ou a perdas, como se a gente fosse só isso. Só fosse alguém a ser classificado por bons ou maus feitos na vida, e assim como tudo muda, também mudamos. Eu tive uma conversa com um amigo esses dias sobre como as comparações nos impulsionam a nos autocorrigir. Não sei se da melhor forma, mas eu penso que quando a gente pensa que algo está errado ou que alguém parece melhor, a gente tende a fugir dessa realidade. E olha só, nós somos seres humanos, infelizmente a gente se compara com os outros. Bem mais óbvio do que o que já é normalizado a ser normal. Porque às vezes você se compara até com quem você já foi no passado. E você olha uma foto antiga e pensa: oh, como eu era mais bonita naquela época. Como eu estava mais sorridente. E já começa a paranoia. Mas talvez naquela época você nem achava que estava tão bonita assim. O que é bem controverso. A gente só percebe algo quando não nos mais pertence. E isso nem se relaciona à aparência, pode ser um comparativo a qualquer coisa que já não possuímos mais. É que a gente vive a ânsia e quando o tempo que você tanto desejou passar realmente passou, vem o atribulado arrependimento de não ter aproveitado tudo que poderia aproveitar. E para a idade que temos no hoje, ela é a idade que é mais jovem no agora. Porque daqui para frente, amanhã mesmo, você já vai estar um pouco mais velho do que já é. Sim, o tempo está passando e é despretensioso perder tempo à premissa do arrependimento, entende? Não podemos viver para sempre no paradoxo da culpa ou do medo. E eu penso bastante sobre isso, na verdade, mais do que deveria. Eu liguei a televisão e estava passando o programa da Ana Maria Braga. Ela falou uma frase que me chamou muita atenção. Que os passos mais firmes que a gente dá na vida são com as pernas tremendo. E talvez seja, o medo também impulsiona a andar, a continuar. Eu quero dizer, quando se tem medo de permanecer um fracasso ou que os outros achem isso de você, você faz algo para ser diferente, faz algo para melhorar. Foi algo que o meu amigo quis dizer com as comparações, que ao ver que alguém estava dando certo e ele não, ao invés de olhar para isso e desistir, ele fez o contrário.
Ele olhou para isso e pensou: tenho que fazer algo para não me sentir alguém inferior, mais do que eu já venho me sentindo. E tem pessoas que desistem na metade do caminho, antes mesmo de saber o quão longe poderiam ir. Em Freedom, A Jornada para o Além, a gente tem o personagem Stark, que é um grande exemplo disso, de como o medo também pode fazer alguém continuar lutando, mesmo com as mãos e os pés tremendo. Você faz porque no fim não podemos ficar presos ao mesmo lugar, e tem uma frase que o Aizen de Frieren também diz: o medo não é uma coisa ruim. Esse medo me trouxe até aqui. E tem que tomar exemplo sobre superação e perseverança para vencer o mundo, porque o pessimismo é um dos principais motivos da trava, que também gera ansiedade e do desalcance de coisas que almejamos conquistar, mas que não conquistamos. E o que é bem engraçado, mas se a gente só tem o desejo e a falta de iniciativa, nada vai mudar, até porque a vida não é uma Disney e ninguém vai te salvar. Tem gente que diz que quer que coisas boas aconteçam em sua própria vida, mas essas mesmas pessoas no mesmo momento não fazem nada para alcançar determinado sucesso. E ainda assim elas se reclamam de não conseguirem e acabam culpando os outros, dizendo que quem conseguiu só teve sorte. Mas isso às vezes só demonstra a sua própria frustração de nem ter tentado e ainda querer justificar o porquê de não ter conseguido. É que nada cai do céu, você não sabe o quanto de suor o fulano que você disse ter tido sorte pode ter derramado, porque no momento em que você só viu a grandeza da conquista e não o caminho espinhoso no qual ele percorreu. Mas enfim, eu acredito que só nós temos o poder de realmente mudar algo em nossas vidas, de dar um basta ao ciclo vicioso que parece não ter fim, aquele que bate na sua porta levemente de manhã com um bom dia, talvez não tão levemente como a gente gostaria que fosse, né? Sabe por quê? Porque a verdade dói. Mas se ela for necessária, a gente vai ter que levar esse tapa na cara e levantar de vez da cama pra encarar a realidade da vida.